A história começa mostrando uma criança sendo repreendida por uma senhora idosa chamada Evelyn Mercer por ter sido pega furtando em uma loja. Como não queria ir para a prisão, a criança acabou ficando com medo e jurou nunca mais roubar. Depois que o menino foi embora, Evelyn continuou a fazer compras na loja. Porém, pouco tempo depois, 2 ladrões entraram na loja e ameaçaram a caixa para que entregasse todo o dinheiro. Embora ela tenha entregado o dinheiro, os ladrões mataram o caixa e Evelyn para se livrar das provas. No dia seguinte, todos os cidadãos que conheciam Evelyn foram ao seu funeral. Mais tarde, 2 policiais chamados Green e Fowler também foram vistos perto do cemitério. Green explicou a Fowler que Evelyn era uma boa pessoa, mas, estranhamente, pessoas tão boas quanto Evelyn tinham 4 filhos adotivos que eram muito brutais e desobedientes às regras. Os 4 filhos são Bob, o primeiro conhecido por ser muito próximo do mundo do crime. O segundo é Jerry, que se arrependeu do submundo e agora vive como um empresário bem-sucedido. O terceiro é Angel, que vive fora da cidade. E o último é Jack, o filho mais novo de Evelyn. À noite, Bob, Jerry e Jack vão à casa de sua mãe para comemorar seu falecimento. Lá eles também encontram Angel, que acaba de chegar. Angel pede desculpas por não poder ir ao funeral porque acabou de chegar de fora da cidade. Depois, os 4 vão para seus respectivos quartos e relembram todas as memórias de infância de como foram criados por Evelyn. Pouco tempo depois, Angel pediu permissão para sair para tomar um pouco de ar fresco e se acalmar. Ao ouvir isso, Bob e os outros irmãos não acreditaram nas razões de Angel. Eles tinham certeza de que o objetivo de Angel era encontrar sua antiga namorada, com quem havia saído quando era adolescente. E, com certeza, naquela noite Angel levou sua antiga namorada, Sophie, embora. Angel leva Sophie com ele e os 2 moram juntos em sua casa. No dia seguinte, os 4 se reúnem na sala de estar como uma família. Depois, comeram frango juntos, mas enquanto comiam, os 4 olharam para a cadeira vazia que era o lugar de Evelyn. Imediatamente se lembraram da atitude de sua mãe, que era muito rígida e disciplinada com seus filhos. Depois de comer, Bob convidou os irmãos mais novos para jogar hóquei, para que eles não continuassem tristes. No dia seguinte, os 4 se encontraram com o advogado de Evelyn, que entregaria a herança e os documentos importantes deixados por Evelyn. Embora a herança não fosse muito grande, os irmãos Mercer não se sentiram chateados. Pelo contrário, ficaram muito gratos por tudo o que a mãe lhes havia dado, pois o serviço prestado por ela ao criá-los era muito mais importante do que apenas uma herança. Naquela noite, eles foram a um bar para relaxar e beber. Então, foram abordados por um velho amigo deles, que tinha algumas pistas para descobrir o mandante do assassinato de Evelyn. Bob imediatamente pediu a ele que explicasse as pistas. No entanto, Jerry, que havia se arrependido do mundo do crime, decidiu se afastar e deixar essa vingança para seus irmãos. Depois de obter algumas pistas, Bob, Angel e Jack vão a uma boate disfarçada, que se acredita ser o esconderijo da testemunha do assassinato de Evelyn. No entanto, um dos membros da gangue afirmou não ter visto diretamente porque as luzes do acampamento haviam sido apagadas antes do tiroteio. Para provar a veracidade das palavras do gangster, Bob o levou para a quadra de basquete, que não ficava longe do local do assassinato de Evelyn. Mas descobriu-se que as palavras do gangster eram verdadeiras. As luzes da quadra de basquete haviam sido apagadas antes do assassinato de Evelyn. Sem encontrar pistas importantes, os irmãos Mercer decidem voltar para casa primeiro. Lá, Bob se convence de que o assassinato de sua mãe é uma conspiração e não um simples roubo. No dia seguinte, os irmãos Mercer vão até a loja onde ocorreu o tiroteio para ver as imagens do circuito interno de TV e, é claro, não suportam ver a morte trágica da mãe. Mais tarde, o dono da loja explicou que, após o tiroteio, a polícia foi interrogar um homem negro que disse saber muito sobre o tiroteio. Sem pensar, os irmãos Mercer foram imediatamente para a quadra de basquete mais próxima e, coincidentemente, havia um jogo. Ao ver isso, Bob interrompeu o jogo apontando sua arma para o meio da quadra. No mesmo momento, um jovem foi visto fugindo. Depois de pegar o jovem, Jack disse a Bob, ainda na quadra de basquete, para ir embora imediatamente. Eles então interrogaram o jovem. Descobriram que o jovem não sabia nada sobre o assassinato de Evelyn, mas disse a Bob que seu irmão era uma testemunha ocular do assassinato. Depois de obter o endereço, os irmãos Mercer foram até o irmão do jovem, chamado Damian. Infelizmente, o homem fugiu imediatamente depois de ver Bob o perseguindo. Depois de uma extenuante perseguição, Bob finalmente conseguiu derrubar Damian do último andar do prédio. Bob se aproximou dele e ameaçou deixá-lo congelar até a morte na neve se Damian não lhe contasse quem havia matado sua mãe. Por causa do frio, Damian finalmente cedeu e deu uma pista sobre um estranho homem barbudo no cassino,
De acordo com ele, foi ele quem matou Evelyn. Ao chegarem ao cassino, Bob, Jack e Angel viram o homem a que Damian se referia. Infelizmente, porém, o homem tinha uma arma e atirou em Bob. No meio da perseguição, Bob disse a Angel para atirar no homem. Apesar de o carro deles ter sido danificado, a perseguição continuou até que o carro do homem acabou capotando. Bob imediatamente se aproximou do homem e o espancou. Para vingar a morte de sua mãe, Bob atira no homem. Em seguida, é mostrado um mafioso chamado Victor Sweet, que acaba sendo o mentor do assassinato de Evelyn. Victor é visto repreendendo seus homens por terem contratado um assassino da mesma cidade de Evelyn e agora enfrenta ameaças dos irmãos Mercer. Victor está tão furioso que pune seus homens de forma desumana. Quando Angel está com sua namorada, ele recebe uma visita repentina da companhia de seguros que administra o seguro de Evelyn. A pessoa o informa que a seguradora estava desconfiada de Jerry porque, de acordo com os registros da conta, ele havia acabado de falir, mas estranhamente conseguiu pagar à polícia uma quantia muito alta de dinheiro. Após saber dessa informação, Angel também suspeita da origem do dinheiro de Jerry e tem preconceito contra ele. Enquanto isso, em outro lugar, Bob e Jack encontram vários tipos de armas na casa do assassino de Evelyn. Ao mesmo tempo, Angel encontra o antigo funcionário de Jerry para pedir uma explicação. O funcionário explica a Angel que Jerry já lidou com um grupo de gangsters que acabou com o negócio dele. No dia seguinte, Angel explica o problema de Jerry a Bob. Bob finalmente pretende se reunir com os funcionários que estão cientes do problema. Enquanto isso, em outro lugar, Green é visto se reunindo com o advogado de Evelyn para investigar melhor o caso de sua morte. Lá, ele finalmente descobre que, antes de ser morta, Evelyn suspeitava que a empresa de Jerry havia falido repentinamente. Ao mesmo tempo, Bob e Jack confrontam o funcionário. Eles imediatamente perguntam sobre o envolvimento de Jerry em negócios ilegais, mas Douglas se recusa a responder. Por essa razão, Bob ameaça queimar seu carro, assustando o funcionário. No final, o funcionário diz que Jerry estava envolvido com um gangster chamado Victor. Enquanto isso, Green verifica as imagens do circuito interno de TV da delegacia. Na filmagem, ele vê Fowler se encontrar com Evelyn e conversar, embora ele tenha dito que não conhecia Evelyn. Ao ver isso, Green começa a suspeitar de seu colega. Por outro lado, Angel explica a Jack e Bob que Jerry pediu dinheiro emprestado a muitas pessoas, inclusive a Victor. Pouco tempo depois, Jerry é visto entregando um envelope com dinheiro para os homens de Victor. Depois que Jerry saiu, Bob imediatamente interrogou a pessoa e pegou de volta o envelope entregue por Jerry. Por causa desse incidente, a pessoa contou a Victor sobre a ameaça dos irmãos Mercer, que fariam qualquer coisa para caçar o mandante do assassinato de sua mãe. Victor também ficou sabendo que os irmãos Mercer sabiam seu nome por meio de Douglas. Enquanto isso, Bob, Jack e Angel convidam Jerry para uma reunião para discutir os eventos do assassinato de sua mãe. Aqui, Bob está muito irritado e pergunta por que Jerry conspirou para matar sua própria mãe. Mas Jerry nega a acusação porque tem ajudado a família Mercer durante todo esse tempo. Enquanto discutiam, Jack viu um homem mascarado jogando lixo na frente da casa deles. Quando Jack estava batendo nele, o homem de repente atirou em Jack. Seguiu-se um tiroteio. Embora os irmãos Mercer tenham conseguido expulsar os agressores, Jack, que havia sido baleado, não pôde mais ser salvo. Bob então interrogou um dos agressores sobreviventes. Antes de ser morto, o agressor admitiu que havia recebido ordens de Victor para matar Bob. Após o incidente, Green e outros policiais chegaram ao local. Green pareceu lamentar ter chegado tarde e não ter conseguido evitar o incidente. Green então explicou aos irmãos Mercer que Evelyn havia denunciado Victor à polícia com provas do crime cometido. Green então foi ver Fowler, que estava jogando bilhar em um bar. Sem medir palavras, Green imediatamente atacou e pegou o distintivo de polícia de Fowler porque, segundo ele, policiais corruptos como Fowler não tinham o direito de usar um distintivo. Infelizmente, porém, quando Green estava prestes a entrar em contato com seus superiores, Fowler se levantou e imediatamente atirou nele. Após a morte de Jack e Green, os irmãos Mercer decidiram se vingar de Victor à sua maneira. Jerry então vai até os homens de Victor, que ele conhece, e pede para trabalhar com Victor novamente. No entanto, essa é uma armadilha que os irmãos Mercer planejaram. O objetivo é que eles acabem com Victor e Fowler antes de atacarem novamente. Para resumir a história, Jerry pediu dinheiro emprestado ao banco para ser usado como isca para que Victor o encontrasse. Enquanto isso, os homens de Victor são vistos se preparando para o local do encontro. Enquanto isso, Angel encontra um garoto jogando beisebol sozinho e o convence a entregar uma caixa de comida na casa de Fowler para enganar a polícia corrupta. Em seguida, Angel se infiltra em sua casa e imediatamente o estrangula com um saco plástico.
Ao mesmo tempo, Angel ligou para Bob e confirmou que Fowler havia se trancado. Depois de confirmar isso, Jerry finalmente saiu para encontrar os homens de Victor, que o levaram ao local da transação. Nesse meio tempo, Angel apontou uma arma para a cabeça de Fowler. Mas, infelizmente, a namorada de Angel estava na delegacia e o denunciou sob a acusação de matar um policial. Consequentemente, a polícia foi imediatamente para a casa de Fowler. Depois de ouvir a sirene do carro da polícia, Fowler sentiu que estava em vantagem. Mas Angel explicou que, na verdade, era Fowler que estava encurralado porque havia matado Green. Descobriu-se que Angel havia levado secretamente um dispositivo de escuta sob o paletó para entregar à polícia. O aparelho havia gravado a confissão de Fowler sobre o assassinato de Green. Mas, infelizmente, Fowler conseguiu virar o jogo. Ele então arrastou Angel para fora da casa, apontando uma arma para os policiais presentes. A princípio, a polícia ficou confusa porque pensou que Angel era o bandido. A polícia pediu a Fowler que se rendesse, mas, em pânico, Fowler atirou contra a polícia. Por causa disso, os policiais não hesitaram em atirar e deixaram Fowler morrer instantaneamente. Por outro lado, Jerry chega a um local com neve para encontrar Victor. Na verdade, Victor pretendia matá-lo, mas quando estava prestes a executar Jerry, seus homens subitamente se rebelaram e não quiseram mais seguir as ordens de Victor. Inesperadamente, descobre-se que o dinheiro que Jerry pegou emprestado do banco foi usado para subornar todos os homens de Victor, que estavam fartos do tratamento desumano de Victor. Victor, encurralado por seus homens, os desafia. Mas, à distância, Bob aparece galanteadoramente e aceita o desafio. Sem muita demora, os dois se enfrentam. Em pouco tempo, Bob derrota Victor, que não era tão forte quanto se imaginava. Mais tarde, Bob diz aos gangsters para colocar Victor em um buraco de gelo. No dia seguinte, os irmãos Mercer são presos sob a acusação de assassinato. Os três foram liberados porque não havia provas concretas para colocá-los na cadeia. Por fim, os irmãos Mercer reformam a casa de Evelyn. Após esse incidente, Bob pretende ficar na casa e cuidar dos órfãos para continuar a luta de Evelyn. Se você gostou deste vídeo, deixe um like e inscreva-se no canal. Obrigado por assistir.